Nação palmeirense, a mídia de todo o Brasil discutindo essa vitória do Palmeiras aí em cima do nosso arquirrival São Paulo, né? Palmeiras agora que vai voltar suas forças para a Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro, líder da Libertadores. Então, sem sombra de dúvida, né, o desempenho que o Palmeiras vem mantendo, pessoal, tá arrancando já o sono dos rivais, né? Porque o Palmeiras hoje é sim a ganhar todas as competições favorito, né? Quando eu digo favorito, não é favorito só pelo peso da camisa, mas favorito porque tem grandes jogadores no elenco, tá jogando um bom futebol, pode não ser aquele futebol maravilhoso, mas é um futebol eficiente, um futebol constante, né? Sem sombra de dúvida, vai dar alegria à nação palmeirense. Vamos acompanhar o corte aí, créditos do vídeo, Energia 97, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. No gramado aí, como se estivesse fazendo uma... O que é? Capoeira, né? Parece música de capoeira. Tá certo. O placar do Estádio 97 informa. Trouxa. Lá em Barueri. Eu quero ver o apocalipse de Pra rir, né? Palmeiras 1, Tigrinho. São Paulo 0. Marcão ficava triste porque o time só empatava, agora tá triste porque o time não empatou. Voltamos ao normal. Também não sabe o que quer, hein, Marcão? É o dono. Tá vendo aqui a classificação? Esse negócio de invicto era meio mentiroso, hein? Eu também não ganhava de ninguém. Tamo mirando aqui, Navarro. A liderança daqui a pouco vem, hein? Tamo chegando. Deixaram a gente chegar. Olha aí onde está o São Paulo. E o Zubildinha dando bundada no quarto árbitro. Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, principalmente do Mano. Zubeldia nota 10, vamos ver. Fala aí, Marcão. Vai, trouxa. Fala aí, Marcão. Agora ali. Fala aí, Sobrar. Sou eu. Fala aí, Sobrar. Cadê o Mota, aquele cretino? Não vem. Cadê o cretino? Arrumou, falou que... depois que ele fechou com a Prevete lá, vou te falar. Ei, você aí, São Paulo vai cair. São Paulo vai cair. Puxou. Pode cantar no TV4. Ei, você aí, São Paulo vai cair. São Paulo vai cair. Quem tá puxando, Puxou. Sabe o que você vai ajudar? O cara tá. Aquele filme que o cara tá lá, você vai dar a mão, vai os dois pra baixo. O Kiki vindo puxar teu pé, vai puxar teu pé. Dá um negócio pra você puxar aqui, velho. Essa areia movediça, você vai salvar o cara te puxa junto. Foi? Não vou morrer sozinho, não. Vamos, São Paulo! Agora ferrou tudo. Agora zicou tudo. Fala da Naba aí, vai. O vice-lanterna puxou o couro. Fala aí. O vice-lanterna. Não tem reclamação hoje, sem reclamação, tem textinho. Tem textinho, nada. A reclamação fica por conta do desempenho do São Paulo, né, mano? Acho que o São Paulo fez um jogo muito abaixo do que estava acostumado a fazer. A gente até pode levar em consideração aí algumas críticas de alguns torcedores aí que falam, mas pô, o Zubeldia entrou com o time errado. Irmão, é o mesmo time que o São Paulo tem jogado fora nos jogos da Libertadores e venceu o Alianza Lima, venceu o Libertad, venceu o Tajeres. Quando ele tem essa dobra pela direita, principalmente ali, com o Ferrarese fazendo a lateral e o Cédric Soares nessa linha de meio de campo jogando no lugar do Lucas Ferreira, ele começa dessa forma e no segundo tempo, dependendo Mas são adversários mais fracos em relação ao Palmeiras. Quintino, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, ele tem que pegar o recorte que ele tem. Se tem dado certo contra adversários, por mais que sejam mais fracos que o Palmeiras, mas é o que ele tinha como recorte. Ele falou, eu vou pra enfrentar o Palmeiras, eu vou com um time mais defensivo e dependendo da circunstância, dependendo do cenário do jogo no segundo tempo, eu mudo. Nesse ponto eu não concordo com o torcedor aí que tá metendo o pau na escalação do São Paulo, não. Eu acho que começar o jogo contra o Palmeiras de uma maneira mais precavida, de uma forma mais respeitosa, eu acho que é plausível, tá? Na minha opinião, é até consciente fazer isso. O grande problema foi a postura do time do São Paulo. A bola queimava no pé dos caras. Os jogadores de meio de campo do São Paulo pouco apareceram. Então você pega o Matheus Alves, mal pegou na bola no primeiro tempo. O próprio Marcos Antônio, que é um cara que tem que pegar a bola ali junto com o Alisson e tentar levar ali pro meio, poder construir as jogadas, também pouco apareceu. Então, o São Paulo no primeiro tempo, na minha opinião, ele se resumiu a dar chutão pra frente, tentando buscar o André Silva lá, que tava brigando com o Gustavo Gomes. E, cara, o Gustavo Gomes pelo alto, com todo respeito ao André Silva, mas é difícil pegar. A bola era do Gustavo Gomes. Então, eu acho que no primeiro tempo ali, realmente foi esse o cenário. O São Paulo se resumiu a defender
a se defender e dar chutão, tentando fazer essa ligação direta, procurando o André Silva. No segundo tempo, quando ele saca, né, o Matheus Alves, coloca o Oscar e saca o Cedric Soares e coloca o Lucas Ferreira, aí pra mim, por mais ainda que o Palmeiras teve mais volume de jogo, por mais ainda que o Palmeiras teve o domínio da partida, São Paulo teve 2 oportunidades de ouro, né? Aquela primeira com o Ferreirinha lá que ele corta pra dentro e bate, o Everton faz uma defesaça, e aquela segunda lá que a bola enfiada pro Oscar, ele sai também, finaliza de perna esquerda, o Everton faz outra grande defesa, por mais que o Palmeiras tenha conseguido também uma bola de fora da área com o Paulinho, mas foi um chute de fora da área. Até então, o Rafael só tinha feito essa defesa. E aí, já no final da partida aí, depois de uma finalização do Felipe Anderson, se eu não me engano, né? O Rafael defende. E aí o Vitor Roque lá com muito oportunismo lá, aliás, posição ajustada, mas pra mim tava em condição legal. Acaba marcando esse gol aí que pro torcedor do São Paulo aí foi uma ducha de água fria. Seria mais um empate no Campeonato Brasileiro, né? Isso pro São Paulo é muito ruim. Hoje o São Paulo tá na 16ª colocação, tá todo mundo junto ali, sei lá, do 7º pra baixo, a diferença de 2 pontos, então não é nada desesperador, mas fica uma posição incômoda. Olha, eu acho o seguinte, primeiro que assim, existe uma ampla diferença entre um time e outro. Muito diferente. Mas é melhor, né, Sônia? Fala pros caras. O Palmeiras, ele tem aí a chance de poder rodar os jogadores. E o Abel, ele roda constantemente os jogadores. Constantemente. Tanto é que ontem, por exemplo, o Vitor Roque começou no banco, né? O Veiga tava no banco. E o Palmeiras é difícil de você ter sempre a mesma escalação. É difícil. Ele vai dosando aqui, acolá, ele vai mudando, né? A diferença de banco é muito grande, né? Exatamente. A diferença de elenco é muito grande. Tá louco. A diferença de elenco é muito grande. O São Paulo, ele tem ali um time titular que dá aí uma nota 7 quando tá tudo bem, um nota 7zinho bacaninha, né? Levando em conta que tem Lucas, tem Oscar, tem o Ferreirinha, né? Que seja o Caleri, mas hoje entre Caleri e André Silva também, eu acho que dá na mesma, né? Então, assim, acho que tem um sistema defensivo bom, gosto do sistema defensivo de São Paulo, muito bom, né? Só que é o seguinte, cara, o São Paulo joga aí a mesma quantidade de jogos que o Palmeiras, mas não tem a possibilidade de rodar o elenco como o Palmeiras pode rodar. Que jeito. Volvam meus adversários, não tem mais, acabou. Cara, assim, acabou. Fala do Palmeiras, é chover do molhado, porque até agora, que horas são, Domênico? 7 horas, né? É 1h30 de choradeira. Né? Começa com nossos filhos. Vai pro freguês, o freguesão. E agora temos um novo também. Porque passamos na frente os caras. É verdade. Em uma vitória a mais. Né? Era muito atrás. Já são 8 jogos aí que o Palmeiras não perde pro São Paulo. Eu não lembro nem quando eu perdi pros caras. Passou um retrospecto geral? Passou geral. Uma vitória a mais. Passou uma vitória a mais. Tem algum site tá 2, 3. Eu acho que é certo é isso aí, Domênico. 120 empates, 121 do Palmeiras. 120 vitórias do São Paulo. Mas não mete essa mala não, que vocês ganharam do Corinthians uma cagada do cacete. Eu vi a cagada. Jantamos você. Aliás, Barueri lá, ó. Pra quem falou, nossa, vão enfrentar vocês, Barueri, tomaram taco os dois. O Corinthians e o São Paulo. Com nós é taco. Corinthians e São Paulo foi só fazer vergonha, né? Palmeiras passou por cima dos dois, né? Isso aí é uma verdade, pessoal. Não tomou conhecimento e ganhou dos dois times, né? Contra o São Paulo poderia ter sido bem mais, né? Com nós é tacar, mas taco na cara. Taco na cara. Vamos ver o segundo turno. Agora, o senhor Bento, vamos falar. Chega vivo até lá, hein? Quer dizer, e o time aberto ainda, porque do jeito que tá, pode ser que feche as portas. Vai ficar só com... Eles só vão ficar com o brasileiro. Essa semana já acaba. Essa semana já acaba. Já era. E se mobiar, sai com o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Nossa, já pensou? Vai ficar com o Mas fala aí, basquete. Dodô. Já chegamos na final da Copa do Brasil com um elenco pior. O Palmeiras amassou, né? O modo Prime de novo tá de volta, né? Teve um momento que o coitado do Naval pediu pra narrar. Vocês não viram? Vocês não viram. Ele falou, falou ou não falou? Pediu. Falou ou não falou? Pediu. Deixa eu narrar um pouco. Eu falei, eu não tenho culpa. Não, eu olhei o Marcão, ele dormiu com a máscara. Ele mandou um Beto, ele apagou ali. Não dá, velho, não dá. Mandou um Beto! Mandou um Beto. Porque ele não falava, né? Não tinha o que falar. Não tem que comentar, não tem mais nada. Não, foi mas eu vou falar descanteio, se não me engano, foi uns 10, acho. 10-0. Foi 12 contra 1. No primeiro tempo só. No geral, acho que foi 12 contra 1, né? Foi um absurdo, né? Foi o que falou, que assim, foi o que o Sombra falou bem do jogo, né? Ficou em cima ali do São Paulo, o São Paulo não conseguia respirar. Assim, teve muitas finalizações, né? Que é que eu falei.
contam-se as que vai no gol, mas o Palmeiras teve muitas que passaram fora. perto e tal, né? E, cara, é o lance de você ter um elenco extremamente qualificado que é hoje, né? É o que a gente falou, o Palmeiras entrou com uma formação que não é hoje aquela considerável titular do Palmeiras, né? Mas o time jogou muito bem, cara, jogou muito bem, mesmo com, né, em algumas posições. Sim, o Alan, por exemplo, titular. Não é. Eu não O acho que ele é Flávio titular. hoje ele é o reserva do Vitor Roque. Você acha? Mas, por exemplo, entrou o Paulinho, que começou o jogo pela primeira vez. É bom, hein, o Paulinho. Fala aí. Você acha que o Abel ele tá colhendo os frutos hoje da rodada e do comprometimento, às vezes, no Campeonato Paulista que ele fez? Com certeza. Isso... Porque caíram de cacete no homem. Porque ele avisou, hoje... né? Porque é impressionante que, você mudar 5 caras... Ele tá mudando o time inteiro. Mas você muda, então, mas você mudar num jogo desse, pegado. Tudo bem que o Palmeiras mandou no jogo, mas era um clássico. Tinha ali, né, detalhes ali naquela competição. E o cara mudar 5 e o time não sentir. E hoje, RG, vou falar pra você, pode mudar de novo, mais 5. Porque o que acontece aí é o seguinte. Dodô, só dizer, hoje a Voz do Brasil vai ao ar às 11 da noite. Depois do Ceará 2. Ceará 2, Santos 1. Porra, tô brincando, RG, desculpa. Porra. Brincando. Não, calma. Vocês vão ganhar hoje. Eu também acho. Nós também não vamos ficar emprestando a casa pra perder. Deixa eu te falar, a áurea do estádio vai entregar. Hoje vence. É o seguinte, gol do Amado. Também é o seguinte, hein? Nós estamos emprestando a casa pra ganhar, hein? Não, nós vamos mudar a áurea desse estádio pra vocês. Gente, não é áurea, é aura. É aura. Áurea é o nome da minha tia. É a lei áurea. É, a lei áurea. Então, aí o Palmeiras, o que acontece? Quando você tem um domínio excessivo, você, claro que dá espaços. Teve 2 lances do São Paulo que saiu na cara do gol, que o Everton ali fez defesaça, hein? Então corre esse risco também. Foi no momento que o Palmeiras dá a bola pro São Paulo. Corre o risco, ali, o Fux, ele deu uma ricocheteada ali. Que ele fez, e a outra já que vai sair. Não é o Piquerez? Que errou ali. Acho que ele do passe. Não lembro, mas eu sei que o Jai foi sair, não tem a falta, e aí só o Ferreirinha ele finaliza ali defende o Everton, né? E depois o Oscar no segundo tempo também. Uma jogada que vem o Ferreirinha também, que serve ali o Oscar, né? Mas o Palmeiras mereceu pra cara, viu, seu Bento? Foi o que a gente tava falando, né? Se fosse uma luta de boxe, se fosse aquela luta de boxe, quem ganharia por pontos era o Palmeiras. Né? Ele buscou mais. Foram 10 time que buscou a vitória, 3, né? 10 buscou a 3, a vitória. né? Evidente que no futebol, às vezes, não acontece esse tipo de coisa, né? Às vezes acontece de dar o revertério aí. Graças a Deus não aconteceu. O Palmeiras voltou à liderança aí com 2 pontos na frente de Flamengo e de Bragantino. E o próximo jogo é contra o Bragantino agora, né, seu Bento? Lá em Bragança. Aliás, no Brasileiro, mas no meio da semana tem ainda o Bolívar na quinta-feira, né? E uma coisa legal que aconteceu ontem, né? O preço né? Parabéns à torcida, porque você via ontem lá. Foi, né? A vibe. E você via que aquele torcedor que tava lá ontem, RG, aquele cara que muitas vezes não tem condições de ir no Allianz Parque, né? Na hora que mostra ali a emoção da galera. É outro público, né, Beto? Exato. Lógico. E os jogadores, Quintino, após a partida, fizeram uma festa bonita com o torcedor, sentiram isso dentro de campo. É verdade. Eles sentiram isso, que a vibração estava diferente, né? Porque é uma galera que quase não vê o Palmeiras jogar. Isso, infelizmente, é um problema que acontece no Allianz Parque. Você tem aquele cara que tem uma condição financeira melhor, aí ele tem o plano full dele lá, ele fala, hoje eu vou no jogo. Ele vai como se fosse um rolê, né? Ele vai como, vou lá hoje, vou lá. E ele não tem. Ontem, cara, o time do começo ao fim... A pegada foi forte. A pegada foi diferente, né? Aí o Abel deu recado ontem, né? No Instagram dele, falou, se tá todo mundo junto, unido, fica difícil bater o Palmeiras dentro de casa. Então isso é uma coisa... vocês hoje são conhecidos aí como uma torcida que canta em Libras, né? Não canta nada em Libras. Ontem você viu lá. Você viu lá que nós cantamos em Libras ontem. Você assistiu ontem lá. Você viu ontem lá, entendeu? Do Chiqueirão lá, do Allianz. Não, mas isso aí, cara, só vai conseguir mudar... já baixou um pouco agora para Libertadores. Tá um pouco mais acessível, né, do que era. Porque eu acho que tem que trazer tudo isso aí de novo e o estádio... Quem agita é o povão, mano. Exato. Isso. Não tem o que falar. Os só vão lá para tirar selfie. Isso, isso você mesmo. Você tem que baratear um pouco, porque senão não tem como, cara. Cara, foi assim, faz tempo que eu não vi os jogadores com uma comemoração daquela,
após o jogo, porque realmente sentiram na pele o que foi jogar lá e a torcida empurrou os 90 minutos. Tava aqui um absurdo quando o Zé, o Ferretti abriu o microfone, tava ensurdecedor o som lá da Arena Barueri, onde foi o recorde, quase 30 mil pessoas. Bateu o recorde que era Palmeiras e Corinthians. Isso, então os 2 jogos que o Palmeiras fez lá, até a gente comentou aqui, nossa, vamos enfrentar os clássicos lá. E o Palmeiras, cara, dominou contra o Corinthians e dominou contra o São Paulo. Né, alguns caras individualmente, assim, pra mim, estão num nível absurdo. O Gomes, cara, que a gente achou que muitas vezes ia... Ele não pede no contra um, nada. Foi o que o Marcão falou, de cabeça, ele ganha todas. O Rios é uma barbaridade que tá jogando no meio campo. Ele domina. Nossa, esse Gia ele tá jogando muito. Mas o Rios ali, a dinâmica que ele dá no meio campo é brincadeira, velho. Ele tá jogando... bom, hein? Esse Gia aí deu a volta por cima, não deu? Deu a volta. Ele deu a volta que ele nem teve, mano. Porque assim, porque não teve a gente chance, já tava crucificando ele, aquela coisa sem ter sequência. E o gol, Dodô, assim, pra mim o mérito do gol é 70% do Vitor Roque. Porque ele vai pro embate com o Ferrarese, né? E o Ferrarese, cara... briga até o final, Até o final. Só que aí, como ele tava com um pouco mais de gás, ele conseguiu se desvencilhar ali do Ferrarese, porque ele entrou depois. E o Ferrarese, desde o começo do jogo, beliscando ali. Ele consegue achar o Felipe Anderson, finaliza, né? O Rafael faz uma defesaça. Defesaça do Rafael. E o Vitor Roque tava ali. Então, é o terceiro jogo dele já, terceiro gol. Então, o mérito totalmente dele, o menino que chegou aí, né? Que saiu até com meio caro, mas chacoteado ali do Barcelona e tá recuperando seu espaço aqui no Palmeiras. Ele é muito bom de bola. Tá dando a volta por cima. Esse é bom. Tá dando a volta, cara. Ele é muito forte. Ele e o Paulinho tem uma coisa que eu tava contando com o Dodô ontem. Os caras escondem a bola de um jeito, o Paulinho principalmente, que é difícil roubar a bola. Paulinho foi bem, hein? Paulinho é muito bom jogador. O Quintino, é aquela coisa, cara. Você ter jogador caro, jogador ele bom. Tá sem ritmo ainda, viu, Bento? Tá sem ritmo. Porque ele é um jogador de muita explosão física, né? Muscular. Então ele é um cara que não tem ainda. Mas você vê, o Vitor Roque já tá um pouquinho na frente fisicamente. Cara, difícil tomar a bola dele, né? Então, Dodô, acho que é parabenizar mesmo, mais uma vez, uma excelente exibição do Palmeiras. Aquele modo Prime que a gente sempre fala do Abel. Tá voltando, né? E vamos buscar agora na quinta-feira o primeiro lugar geral, né? Na competição da Libertadores. Do que acontecer no meio da semana, aí o Palmeiras já vira primeiro, viu? Né? E o São Paulo parece que não venceu o jogo dele. Sim. E o Palmeiras ganhar, acho que já vira. Eu não sei como tá o River, preciso ver a classificação do River. Não tá. Só isso. São Paulo mesmo. Só o São Paulo que dá, né? Que tranquilidade, né? Nessas competições, poder ficar brincando com o elenco, né, cara? RG, não dá, né? É assim, cara. É que nem a gente tá brincando aqui, a gente tá zoando. Gordurinha tal. pra queimar, né? A gente fica zoando aqui, lógico, né? Que é zoeira, mas, cara, você vê, né? A diferença gigantesca que é do Palmeiras, principalmente pros rivais aqui, em termos da potência do que é financeiramente. Você tem o Flamengo. E de elenco. Não, sim, o Flamengo, os dois, claro. Né? É que o Flamengo, ele. Os dois são referência. Nossa, tá imagens lá do Allianz. Lá não, você acha que é o negócio de irrigação? Não é chuva, não. Tá irrigação. O Santos já saiu também, já vem o Santos. Então, acho que, Dobe, mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo, acho né? que é isso mesmo, seu Bento. Parabéns aí ao time, né? Tá jogando muita bola. E está em processo de renovação, Abel, hein? Então, exatamente. Tá em processo de renovar até 27, hein? Isso. Gostou. Para o desespero dos rivais. Eu falei aqui, o Abel vai ficar até 27. O que eu falei a semana passada aqui, eu só tenho um detalhe aí. Ele quer assinar depois do Mundial, o Palmeiras já quer ir pro Mundial com ele assinado. Isso. O que pega é que o Castanheira, que é o cara que faz a transição da molecada ele é o único dos Portuga que a família não veio. Então ele já tá há 5 anos sem os familiares aqui, vendo em férias só. E aí, ficar até 2027 sem, acho que é uma tendência que ele volte. E eu não sei se vem outro Portuga ou o Cebola faz esse trabalho. Pode ser. Mas que o Abel e sua comissão fique até 2027. Agora, até não esquecendo, né? Sobre a expulsão do Abel, eu não sei o que ele falou pro juiz, enfim, mas ele é bravo e às vezes fica bravo e sai. A única coisa que eu contesto é porque um é expulso, o outro não. O que o Zubeldia fez com o quarto árbitro é uma coisa absurda. Eu nunca vi isso. E não acontece nada. Uma bundada no cara. E não aconteceu nada. E, você entendeu, RG? Porque é uma reclamação forte. Aquilo que ele fez aqui, que foi a brincadeira ali que colocaram lá com capoeira, o cacete agora. Então,
assim, eu não consigo entender o critério de expulsar um e não expulsar o outro. Só isso. E outra coisa. O Max Acubeiras foi expulso. E outra coisa. Foi expulso. E outra Max coisa. Acubeiras foi. Zubeldia, você não pode ir lá e querer tirar satisfação com o Everton. Não sei o que ele falou pro Everton. Não, peraí. O que ele falou, tudo chefinho? errado. Tá O que tudo o errado. Zubeldia falou pro Everton lá? O Zubeldia foi lá tirar satisfação com o Everton, tava lá já, não viu nada. fazendo a reza dele, já tinha acabado o jogo, foi lá falar com ele, bateu no ombro dele, ficou nervoso com o Everton. Não entendi porra nenhuma. Ele não tem que falar. O Everton quis cavar a cera lá, o Domênico, no final do jogo. E o goleiro dele não cava cera. O goleiro deles não cava cera. Não, eu tava com 10 minutos já, o Rafael retardado. Mano, não, se é isso, é uma coisa absurda. Não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer. Mas quem tem a ver isso é a arbitragem, não é ele, pô. Então, mas rodou a imagem, tudo quanto Mas até o próprio Luciano foi falar com o Everton lá naquele final do jogo lá. O Luciano Ele também é um simulou puta que cara que só reclama. Ele foi empurrado. Como, Dodô, puta chorão esse Luciano. como a gente antecipou aqui a semana que vem, aqui no programa, semana passada, desculpa. Pega 2 ganchos agora. O Palmeiras pega 2 jogos. Não vai com o Bragantino tá nem errado. Flamengo. Tá? Isso eu acho errado. É porque eu acho que ele já tinha um amarelo. Tudo bem que você ser expulso porque reclama, é porque ele reclama mesmo, eu não vou falar. Sim. Só que por que um vai e o outro não? Qual é o critério? Não existe critério. Talvez tenha sido ofensa. Não, ele falou que eles falaram uma vergonha essa arbitragem tá na súmula. É o que o próprio. uma vergonha? O Buzz Lightyear lá, ele colocou na. Subiu de vai lá. Nação palmeirense, eu concordo plenamente aí com a turma do Energia 97, né? Seu Bento, com a galera aí, os palmeirenses, né? É isso. No futebol brasileiro fica uma situação complicada, né? Um treinador reclama, é expulso. O outro treinador reclama, não é expulso. E é o mesmo jogo, viu? É como o seu Bento mesmo disse aí, tem que saber os critérios, né? E os critérios, às vezes, fica difícil do torcedor entender. Não é só o torcedor palmeirense, o torcedor de todos os clubes do Brasil, né? Se é para expulsar, expulsa os dois. Fulano reclamou, expulsa. Cicrano reclamou, expulsa. Agora, só reclamou um. Reclamou os dois e só expulsa um. Cadê os critérios, né? O Palmeiras fez um grande jogo contra o São Paulo. Mereceu a vitória. Claro, eu sempre digo aqui, né? O Palmeiras, depois que chegou os reforços, pessoal, mudou completamente a filosofia de jogo, o estilo de jogo. O Palmeiras hoje tem um padrão de jogo. Abel Ferreira conseguiu colocar isso, né? Que bom, né? Que bom, porque era aquele ligação direta, né? Aquilo que o torcedor palmeirense estava cansado, né? Se fala muito aí em uma possível renovação de Abel Ferreira até o final de 2027. Depois que Carlo Ancelotti acertou com a seleção brasileira, deixou mais, né? Deixou mais esse zum de Abel Ferreira na seleção brasileira. Seleção brasileira, para mim, faz tempo que eu não assisto um jogo da seleção. Eu vou continuar sem assistir, que para mim, Carlos Ancelotti é um bom treinador lá na Europa. Aqui para a seleção brasileira, pessoal, ele não vai ser um bom treinador. Ele não conhece nem os jogadores brasileiros. Quem é que vai convocar? É por isso que eu digo que o futebol brasileiro vai passar mais 100 anos aí sem ganhar uma Copa do Mundo. Pode escrever aí. Palmeiras volta suas forças na quinta-feira contra o Bolívar. Jogo esse que é decisivo para o Palmeiras definir se realmente vai ser primeiro no geral da Libertadores, né? Vale ressaltar que é importantíssimo, pessoal. Importantíssimo, né? Garantir a liderança geral, até porque até a final você vai decidir em casa, né? Então já é uma grande vantagem, né? É uma grande vantagem, né? E tem alguns jogadores aí que chamam a atenção dos torcedores, né? Quais são eles? Everton, que vinha sendo bastante questionado. Gustavo Gomes, que vinha sendo questionado. Rios, vinha sendo questionados. Giai, vinha sendo questionados. E Vitor Roque. Então esses caras começaram a jogar bola. Que bom, né? Que bom. Nada melhor, pessoal, do que quando o time tá bem. O treinador definiu o seu estilo de jogo. O Palmeiras vai jogar assim agora. Então, sem sombra de dúvida, isso aí melhora, né? A parte individual de cada um. Quando o time tá bem fisicamente, como o time tá bem, padrão de jogo, a parte individual vai aparecer. Consequentemente, o coletivo não se fala, né? O coletivo do Palmeiras está muito bem, né? Eu volto sempre a dizer que o Palmeiras
hoje, não joga aquele futebol que encanta, mas joga um futebol que deixa o torcedor palmeirense animado e deixa os rivais preocupados, né? Você vê aí, todo mundo tá preocupado, porque sabe que o Palmeiras vem forte, né? É líder do Brasileirão e é líder da Libertadores. Então, sem sombra de dúvida, tem tudo aí para dar alegria ao torcedor palmeirense nessa temporada. Vamos esperar que sim, né, nação? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.